Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao Fórum JM dedicado ao mote Gerir Riscos Ambientais para criar resiliência e sustentabilidade no futuro. Esta aqui é uma parceria entre o JM e a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, que reúne especialistas, responsáveis institucionais e a comunidade para refletir sobre a importância da prevenção e da resposta face aos desafios ambientais. A partir das instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, este encontro promove a partilha de conhecimento e o debate em torno da construção de territórios mais resilientes e sustentáveis. Hoje contamos com a presença da Sra. Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, e do Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques. Cumprimento todos os aqui presentes, bem como aqueles que nos acompanham através do canal Na Minha Terra e ainda através das plataformas digitais do JM. Convido agora o diretor do JM-FM, Miguel Guarda, a dar início aos trabalhos. Então, muito boa tarde. Vamos falar de riscos ambientais, mas sobretudo do futuro. Depois de tragédias, como aconteceu no fevereiro de 2010, a pergunta mantém-se. Ou seja, estamos hoje mais preparados? Nesta sessão o foco é claro. Vamos falar de prevenção, planeamento e responder, de facto, a estes eventos. O que está a ser feito, o que falta fazer e que papel têm instituições como a Proteção Civil e as restantes e as próprias populações na mitigação destas situações. Começamos por aqui, estamos a antecipar riscos ou apenas a reagir a eles? Esta é uma das muitas questões que podem ser colocadas ao longo deste fórum. Um fórum que começa com a intervenção da doutora Micaela Freitas, secretária regional da Saúde e Proteção Civil. Depois também temos o comandante Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. E após estas intervenções, obviamente, vamos ter esse momento de debate. Passo então a palavra à senhora secretária. Muito obrigado por marcar presença neste evento. Obrigada, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Comandante Richard Marques, excelentíssimo Sr. Diretor Regional do Ambiente e Mar, Engenheiro Manuel Ara Oliveira, sim aqui é, os representantes do IPMA, do IFCN, PSP, GNR, Forças Armadas, excelentíssimos oficiais de ligação do Centro de Coordenação Operacional Regional aqui presentes, excelentíssimos oficiais da estrutura do Comando Regional de Operações de Socorro, caros dirigentes do Serviço Regional de Proteção Civil, prezado jornalista Miguel Guarda, diretor do JM, Miguel Silva, minhas senhoras e meus senhores. Sejam todos bem-vindos a este importante fórum, um fórum que vai falar na gestão dos riscos ambientais e não podia começar de outra forma senão dizer que em matéria de riscos ambientais a Madeira não fala em teoria, fala da experiência. Podia-vos dar vários exemplos, mas acho que já o 20 de fevereiro aqui já falado, os grandes incêndios que fustigaram a nossa região são mais do que registros do passado, são lições gravadas na memória coletiva de todos nós, mas também na nossa geografia. Hoje sabemos que o imprevisto é o novo normal, as alterações climáticas não são uma ameaça distante, são uma realidade que exige de todos nós uma adaptação constante e, por isso, este fórum tem como objetivo ajudar a mudar o paradigma. Somos excelentes a socorrer e os nossos profissionais demonstram-no diariamente, mas hoje o nosso maior desafio é sermos irrepreensíveis também a prevenir. E gerir riscos ambientais não é apenas investir em viaturas, em materiais e em equipamentos de última geração. É, acima de tudo, gestão estratégica. É o planeamento de emergência que estamos a atualizar rigorosamente, garantindo uma plena articulação da resposta pré-hospitalar e hospitalar para que, em caso de catástrofe, ninguém nunca quer que aconteça, o sistema não colapse, mas sim se adapte e responda com eficácia. E a eficácia da nossa resposta depende também da força da nossa rede.
Falamos de uma articulação estreita entre o Serviço Regional de Proteção Civil, os agentes de proteção civil e as entidades de apoio local e de apoio social também. E é com esta união de esforços que garantimos que o socorro chega onde é preciso, no tempo em que é preciso. Outro fato fundamental é a capacitação. Não há resiliência sem conhecimento, por isso temos investido fortemente na formação e no treino, porque no momento de decisão o fator humano é o que faz a diferença. Estamos a formar quem está no terreno, mas também quem decide nos centros de comando. O Governo Regional, em articulação com diversas instituições, está a fazer a sua parte. Estamos a investir em meios inovadores, em infraestruturas que protegem a vida, na formação e no treino. Mas a proteção civil começa em cada um de nós enquanto cidadão, com essa responsabilidade. Ser resiliente é também uma questão de cidadania. É ouvir as recomendações das autoridades, é compreender que quando recomendamos não circular, o cidadão que fica em casa, também ele é um agente ativo de proteção civil. Aliás, um cidadão prevenido é o aliado mais forte que os nossos agentes de proteção civil podem ter. E é isso que pretendemos assegurar. Aos profissionais de comunicação social aqui presentes, o nosso obrigada são os nossos amplificadores de segurança. A vossa responsabilidade na divulgação de informação credível é o que separa o pânico da prevenção e da agilização do socorro. E este fórum é, por isso, também um espaço valioso para debatermos como comunicar melhor o risco numa era de alarmismos e desinformação. Termino com a convicção de que a sustentabilidade do futuro da região autónoma da Madeira depende da nossa capacidade de gerir os riscos de hoje. Não podemos evitar que a natureza se manifeste, mas podemos, e tudo faremos, para garantir que a nossa região esteja preparada para resistir, recuperar e continuar a se desenvolver. Muito obrigada, que esta seja uma sessão profícua, de muita reflexão, de muita discussão, muita união, muita partilha de ideias em prol da nossa região. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Secretária Regional da Saúde e Proteção Civil. Passo agora a palavra ao Comandante Richard Marques, o Presidente do Serviço Regional da Proteção Civil, que obviamente terá muito para nos dizer relativamente a este tema, gerir riscos ambientais para criar resiliência e sustentabilidade no futuro. Então, muito boa tarde a todas e a todos, já nos cumprimentamos e, naturalmente, cabe-me a mim fazer aqui uma passagem pelas várias dimensões do sistema de emergência e proteção civil da região autónoma da Madeira. Como a Sra. Secretária já referiu, temos a vantagem de ser uma região que teve a oportunidade de aprender com situações reais e isso é, de facto, a melhor forma de acrescentar competências, de acrescentar experiência, de acrescentar, digamos, resiliência no sistema. Este tema é o tema que este ano foi escolhido pela Organização Internacional da Proteção Civil para assinalar o Dia Internacional, que se celebrou no passado dia 1 de março, no fundo, gerir riscos ambientais para criar resiliência e sustentabilidade no futuro. E, portanto, é de facto uma prioridade, como vão ver, para a região autónoma da Madeira. Uma região que, efetivamente, tem características muito próprias, um território complexo, vulnerável aos riscos. A sua beleza traz também essa realidade e, portanto, o histórico, sobretudo de incêndios, de aluviões, é de facto uma realidade que acompanha, digamos, a linha de tempo desta estrutura. Claro que, com aquilo que é o crescimento da nossa população, mais pessoas expostas aos riscos, mais desafios e, portanto, é com essa realidade num território que efetivamente é muito montanhoso, vales encaixados, declives acentuados e que a grande parte da área está acima da cota 500. E, portanto, efetivamente, estamos a falar de que toda a concentração da população acontece efetivamente na faixa litoral, junto a linhas de água, trazendo todos os desafios inerentes. Claro que as alterações climáticas não podem ficar de parte e, como vamos ver mais à frente,
têm uma relação direta com todo o dia-a-dia deste sistema. Mas não estamos sozinhos nesta realidade e, portanto, isto não é um problema da Madeira, é um problema do mundo. E, de facto, 2/3 daquilo que são os eventos extremos que são dignos de registro são, de facto, de origem natural. E, portanto, aqui encaixam-se, efetivamente, riscos hidrológicos, meteorológicos, geofísicos, biológicos, climatológicos e, por aí afora, tudo aquilo que nós temos tido a oportunidade de assistir nos órgãos de comunicação social. A verdade é que em 2024, segundo o Emergency Events Database, registaram-se 393 desastres naturais dignos, efetivamente, de registro por esta organização. Resultaram em 16.753 fatalidades e afetaram mais de 167 milhões de pessoas. Tiveram prejuízos económicos que ascenderam, efetivamente, aos 241 bilhões de dólares. 2024, peço desculpa, ficou marcado por aquilo que foi as temperaturas extremas na Ásia, que afetaram e causaram milhares de mortos, ou a seca severa em África, que afetou mais de 25 milhões de pessoas, e as devastadoras tempestades tropicais nos Estados Unidos, que efetivamente tiveram estragos que excederam os 100 bilhões de dólares. Portanto, esta é a realidade do mundo, e quando olhamos para aquilo que é a tipologia de ocorrências, sobretudo aquelas de origem natural, podemos encontrar aqui as inundações e as tempestades no topo daquilo que é a nossa lista de prioridades. A verdade é que cada vez mais temos que estar preparados para antecipar, para prevenir e não só para reagir. E, portanto, esse é o trabalho da Proteção Civil. E a Região Autónoma da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil, o Governo Regional, está apostado em encontrar as melhores práticas do mundo, as melhores experiências e, efetivamente, alinhar com aquilo que é o quadro de Sendai, no fundo, um quadro que nos apresenta aquilo que devemos fazer para que o nosso território seja mais resiliente. 2 mecanismos para nós são importantes na cooperação internacional, nomeadamente o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e as Nações Unidas. Por isso, a minha apresentação vai cruzar estes 10 passos que o quadro de Sendai nos apresenta. E vou tentar, de forma sucinta, redutora, porque naturalmente fazemos muito mais do que ou fazemos todos muito mais do que vai ser espelhado nestes slides, mas é importante perceber o que é que se está a fazer para criar uma Madeira mais resiliente, para nos estarmos melhor preparados para aquilo que são os desafios. E, portanto, começar por aquilo que é a Organização para a Resiliência de Desastres. Nós temos um quadro, um edifício que nos garante que, perante uma situação de acidente grave ou catástrofe, temos os vários níveis de decisão, os vários níveis de coordenação devidamente suportados em estruturas, em centros, em comissões. E, portanto, tal como noutras áreas, as regiões autónomas, também no âmbito da proteção civil, beneficiam da autonomia. E, por isso mesmo, têm uma direção política, materializada pelo Governo Regional, e em cada um dos níveis de atuação, regional ou municipal, tem órgãos de coordenação política e órgãos de coordenação institucional e quem no terreno resolve em cada situação e comanda as operações. Naturalmente que este Centro de Coordenação Operacional Regional, que hoje temos aqui presente os oficiais de ligação, que todas as segundas-feiras se juntam, mesmo que não haja a iminência de um acidente grave ou uma catástrofe, mesmo que não haja uma ocorrência que o justifique, juntam-se todas as segundas-feiras para perceber o que se passou na semana seguinte e com aquilo que são as previsões que nos são disponibilizadas para as entidades técnico-científicas, perceber o que é que se tem que fazer para antecipar. Porque a iminência de um fenómeno extremo é, de facto, todos os dias. E, portanto, esta é uma forma de nos prepararmos de forma conjunta, em equipa, devidamente coordenados. Temos um centro de situação e gestão de emergências recentemente atualizado, recentemente ampliado, que hoje garante um alinhamento pleno com aquilo que são os desafios da proteção e socorro. Um centro que funciona 24 horas por dia, um centro nevrálgico em matéria de proteção civil e que garante o despacho e o acompanhamento de todas as situações, numa plena integração de todos os agentes de proteção civil e entidades cooperantes, que, efetivamente, são a nossa linha da frente, são quem faz acontecer. Estes são os agentes de proteção civil com quem podemos contar e que, perante cada situação e perante cada cenário,
vão, digamos, materializar aquilo que são as diferentes ações. Mas não são só estes agentes, nomeadamente os Corpos de Bombeiros, as Forças de Segurança, as Forças Armadas, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, a Autoridade Marítima, o SEMER, o Corpo de Polícia Florestal, a Cruz Vermelha, o SANAS. Temos também um conjunto de outras entidades que também elas são envolvidas sempre que a situação o justifique. Entidades essas que têm uma representação nas nossas comissões de proteção civil ou no Centro de Coordenação Operacional, sempre que a situação o exija. De facto, passamos para aquilo que é o ponto 2. Identificar e compreender e usar cenários de risco. Ou seja, não há forma de planear, de preparar, se não conhecermos bem o risco. E nós temos um documento que nos permite chegar a esse ponto, que nos permite ter a cada momento uma avaliação atualizada, um conhecimento atualizado, que tenhamos noção daquilo que são os riscos, daquilo que são os perigos, desde logo, e uma plena caracterização. A avaliação de risco da região autónoma da Madeira segue orientações internacionais, está devidamente alinhado com aquilo que é a avaliação nacional de riscos e tem uma plena articulação com uma coisa que aqui o seu diretor regional do Ambiente e do Mar poderá falar melhor, que é a Estratégia Clima Madeira. E, portanto, há de facto uma interação com aquilo que são as preocupações também ao nível daquilo que é ou que são as alterações climáticas. Claro que este documento não se encerra em si, portanto, é muito mais do que o documento final, tem aqui uma interação, sobretudo com o patamar municipal, mas sobretudo também com aquilo que são os estudos setoriais, com as entidades técnico-científicas, que têm responsabilidades quer na comunicação, quer na monitorização de riscos. E, portanto, consegue congregar tudo aquilo que de riscos diz respeito e, efetivamente, consegue garantir a quem está no terreno, a quem tem que planear, a quem tem que resolver, um conhecimento claro daquilo que são os desafios os quais estamos perante. Claro que nós temos uma panóplia de riscos muito abrangente e, portanto, desde os riscos naturais aos riscos tecnológicos, àquilo que são os riscos mistos, não nos faltam desafios em todo o espectro de perigosidade que esta avaliação bem nos representa. Claro é que temos que priorizar. E nesta prioridade, os riscos naturais aparecem, digamos, com maior impacto. E se olharmos para aquilo que são os principais riscos com os quais convivemos neste momento, muitos deles potenciados por aquilo que são as alterações climáticas, desde as tempestades de vento às cheias e inundações rápidas, inundações e algamento costeiro, os movimentos de massa e os incêndios florestais rurais são, de facto, riscos que têm que nos preocupar e, de alguma forma, têm-nos levado a ter estratégias específicas de planeamento, de preparação e, naturalmente, de resposta, como não podia deixar de ser. Mas também é importante que todos possam ter acesso a esta informação. E, portanto, qualquer cidadão na região autónoma de Madeira pode aceder, dentro daquilo que é a avaliação de risco, aos riscos que tem presente na sua área de residência, onde mora, onde trabalha e, portanto, uma consciência diferente para o sensibilizar para o seu papel enquanto primeiro agente de proteção civil, enquanto elemento fundamental no sistema de emergência e proteção civil. Esta avaliação de risco permite-nos ter um plano regional de emergência e proteção civil adequado, alinhado, com as soluções genéricas e que atravessam todos os cenários previsíveis e que se articula com 11 planos de emergência de proteção civil de âmbito municipal, a uma escala municipal e que, efetivamente, em conjunto, garantem que todos os mecanismos são acionados na iminência ou na ocorrência de um acidente grave ou de uma catástrofe. Claro que depois temos as situações específicas e estas situações específicas exigem medidas direcionadas e, portanto, temos 2 planos de emergência especiais, um para a Unidade Autónoma de Gás Natural no Funchal, outro para o Parque de Armazenagem de Combustíveis do Caniçal, em Machico. Ainda neste âmbito da identificação, da compreensão e dos cenários de risco, estas são as entidades técnico-científicas que na região autónoma da Madeira nos ajudam a perceber melhor os riscos, a perceber quando é que esses riscos exigem medidas excepcionais e, portanto, temos vindo a trabalhar em conjunto com estas entidades para que o sistema de proteção civil possa alertar melhor os seus stakeholders, os seus atores, mas também possa avisar melhor a população
perante estas situações de risco. E, portanto, a implementação do sistema de alerta regional garante-nos que quem tem a responsabilidade de comunicar, desde logo monitorizar, mas comunicar o risco, providencia a quem tem a responsabilidade de gerir aquilo que são os seus impactos, a informação necessária para, digamos, acautelar tudo o que é um processo de decisão operacional que tem que anteceder o máximo possível aquilo que é a existência de um risco desta natureza. Neste âmbito, temos, efetivamente, hoje, regulado o sistema de alerta regional. O ano passado passou a existir um despacho que regula este mecanismo e que nos garante que, numa primeira fase, conseguimos avaliar a perigosidade de determinado evento, com base na informação providenciada pelas entidades técnico-científicas, avaliar a gravidade desse evento e os possíveis danos caso aconteça e determinar, em função dessa análise, aquilo que será o nível de risco, o grau de prontidão, a capacidade que tem que ser instalada no terreno para poder mitigar os seus impactos. Paralelamente, garante que possamos avisar a população aquilo que vai acontecer, aquilo que é expectável, não só a medida de prevenção, mas também naquilo que é a sua autoproteção e o que fazer perante uma situação de emergência. Também aqui trabalhamos com a tecnologia. O CIOPS Monitorização é hoje uma ferramenta que nos garante que conseguimos confluir toda esta informação numa única plataforma. Plataforma essa acessível a todos, com automatismos de interação com as várias plataformas de monitorização e comunicação de risco, mas que qualquer ator do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro pode consultar, pode utilizar para melhor decidir perante cada situação. Trabalhamos na formação desta capacidade de antecipar, esta capacidade de apoio à decisão. Este foi um dos grandes desafios de 2025, foi de facto garantir o início da formação de analistas, inicialmente naquilo que é o aspecto ou o espectro dos incêndios rurais, mas com o desenvolvimento para outras áreas que agora estão e vão aceder a partir deste ano. A criação de uma ferramenta que é o CIOPS Monitorização, o treino a todos aqueles que tinham que operar esta ferramenta, a criação de doutrina em matéria de resposta e em matéria de prevenção, aquilo que é o desenvolvimento de ferramentas e preparar os atores para trabalhar com essas mesmas ferramentas e garantir on-the-job training durante todo o processo, sobretudo quando estamos perante as situações mais desafiantes. Passamos para o terceiro ponto, que é reforçar a capacidade financeira para a resiliência. E o Governo Regional tem mostrado essa preocupação. Desde 2024 até 2026, nós estamos com aumentos substanciais naquilo que é o orçamento dedicado à proteção civil na região autónoma da Madeira. Claro que não basta o orçamento regional. Hoje temos mecanismos, sobretudo com acesso a fundos comunitários, que nos permitem trabalhar também com outras fontes de financiamento. E, portanto, terminamos já um programa relacionado com o equipamento de proteção individual para os bombeiros, que ainda decorre, sobretudo, nos corpos de bombeiros detidos pelas câmaras municipais, e estamos, neste momento, num processo já a finalizar de implementação do núcleo de apoio à decisão e análise integrada de riscos. Portanto, estamos a falar que em dois, digamos, programas, chegamos quase aos 3 milhões de euros com acesso a fundos comunitários. Estamos com 4 projetos naquilo que é, de facto, a capacidade de ir recolher o melhor que se faz noutros pontos do mundo. Mas também de mostrar aquilo que efetivamente nós fazemos de bem na região autónoma de Madeira. E, portanto, desde aquilo que são a melhoria das políticas regionais, à inovação tecnológica, ao reforço da resiliência social e proteção das comunidades, à partilha de conhecimentos entre, digamos, serviços e entidades homólogas, estamos a trabalhar em 4 programas diferentes, no espectro daquilo que são também os fundos comunitários no campo da União Europeia. Quarto ponto tem a ver com o desenvolvimento urbano resiliente e aqui 2 dimensões em que trabalhamos esta temática. Desde logo naquilo que é a plena articulação com os instrumentos de ordenamento do território e, portanto, hoje os planos de emergência e proteção civil têm, digamos, um valor muito e um peso muito importante nos planos de ordenamento do território, mas a participação ativa dos nossos técnicos naquilo que são, digamos, as comissões que acompanham esta temática. Por outro lado, a segurança contra incêndio em edifícios. Hoje, passando de uma perspectiva mais pedagógica
para uma perspectiva mais, digamos, rigorosa no que concerne àquilo que é o cumprimento das regras. Hoje temos, digamos, um acompanhamento, direi, exemplar neste país, porque nenhum serviço homólogo consegue, em 2, 3 dias, dar resposta a qualquer projeto. E aqui também uma garantia que o nosso desenvolvimento urbano também está a ser um desenvolvimento seguro e que cumpre aquilo que são as regras e diretivas europeias. No que concerne à salvaguarda de ecossistemas, aqui permitam-me salientar aquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Entre outros projetos que podia cá trazer, mas de facto este foi aquele que teve mais visibilidade, sobretudo nos últimos anos. Uma plena articulação deste dispositivo com aquilo que é o processo de planeamento, sobretudo na prevenção estrutural e na prevenção operacional com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, que nos garante, efetivamente, um ajuste à realidade que temos na região. E a nossa realidade em matéria de incêndios rurais é que nós não conseguimos chegar com meios terrestres rapidamente aos sítios onde existe maior perigo. Esta é a realidade que temos na região e não conseguimos fazer nada para resolver, porque esta é a orografia com a qual convivemos. E, portanto, temos que encontrar estratégias para contrariar aquilo que é a rápida evolução dos incêndios e, sobretudo, a afetação de pessoas, de bens, do nosso património natural. E, portanto, desde o ano passado, reforçamos aquilo que é a prevenção operacional, sobretudo naquilo que é a capacidade de estar nas zonas de maior risco, de dissuadir comportamentos de risco e garantir, efetivamente, uma rápida detecção e um alerta precoce ao sistema. Isto acompanhado por uma resposta musculada que garanta que nos primeiros 2 minutos despachamos todos os meios necessários para reagir àquela situação. Desde logo o helicóptero, do helicóptero com a brigada heli-transportada, se estiver dentro do período de funcionamento, os 3 corpos bombeiros mais próximos do local da ocorrência e, naturalmente, os outros atores da defesa da floresta contra incêndio que estejam na proximidade e este despacho, digamos, musculado de meios tem por objetivo garantir que nos primeiros 20 minutos tem o primeiro meio no local. Primeiro meio que garante o início do desenvolver de uma ação de resposta para que possamos dominar os incêndios nos primeiros 90 minutos, numa altura em que os mecanismos ainda estão a nosso favor e ainda conseguimos, com os meios de ataque inicial, garantir essa resposta e limitar a evolução dos incêndios rurais. Claro que esta capacidade tem que ser bem gerida, porque podemos ter mais situações e uma das premissas que este dispositivo garante é que há uma recuperação contínua da capacidade de resposta. No ponto 6, naquilo que é reforçar a capacidade institucional de resiliência, estão constituídas na região 17 comissões de proteção civil, uma comissão regional presidida pela Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, e onde se congregam todos aqueles atores fundamentais, agentes de proteção civil, secretarias regionais e demais entidades cooperantes, ou seja, todas as áreas fulcrais do sistema de emergência e proteção civil, para fazer coordenação política. Por analogia, podemos encontrar a mesma realidade em cada um dos 11 municípios, aqui presidido pelo respectivo Presidente de Câmara Municipal. E, portanto, estamos a falar de fóruns multi-agência que influenciam a governança local e as políticas de proteção civil, quer a montante, quer durante uma emergência. Depois, o reforço da capacidade institucional e resiliência. E aqui estamos a trabalhar perfeitamente alinhados com o quadro de Sendai. Este quadro garante-nos, efetivamente, que estamos a trabalhar no sentido de cumprir os 10 passos, que aqui estou já a apresentar, naquilo que são as 4 prioridades que foram definidas pelos Estados-membros das Nações Unidas. E é a nossa intenção, é nosso objetivo, este ano, apresentar aquilo que é a plataforma regional para a redução do risco de catástrofe e que vem juntar a quem já no dia-a-dia trata destas matérias, outras entidades, sobretudo da sociedade civil, associação de cidadãos, empresas do setor privado, que também podem contribuir para a redução do risco e, portanto, poder fazer um pleno alinhamento entre aquilo que é o quadro de Sendai e aquilo que é a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
naquilo que também faz parte do nosso dia-a-dia. Compreender a capacidade e fortalecer esta capacidade social é também um dos objetivos que temos vindo a trabalhar. Nós podemos nos dedicar a tentar controlar fenómenos, mas efetivamente só estamos a perder tempo. Temos que dirigir-nos para aquilo que é a comunidade, porque efetivamente o tempo que estamos a gastar a tentar controlar fenómenos que não conseguimos controlar, estamos a desperdiçar naquilo que podemos preparar a nossa comunidade, a nossa população para reagir. Há muitos sismos no Japão. Poucas vezes veem a existência de mortos. Não é porque, efetivamente, terá menos intensidade. É porque as pessoas estão mais preparadas para poder lidar com uma situação dessa natureza. E, portanto, este encontro entre os riscos e a preparação da nossa comunidade é algo que temos que, digamos, trazer para a ordem do dia e perceber que é o caminho. Nesse sentido, quero destacar duas campanhas que estamos a desenvolver. Uma já terminou, que no fundo levou a cada ponto da região autónoma da Madeira aquilo que é a capacidade das pessoas poderem acionar o sistema convenientemente, mas também para saber o que fazer nos primeiros minutos perante uma emergência. E agora, aquilo que estamos a fazer, associado a uma altura que vamos entrar no período em que temos maior vulnerabilidade quanto ao risco de incêndio rural e mais propício à ocorrência e propagação dos incêndios rurais. Mesma coisa, levar a cada uma das localidades esta capacidade ou esta capacitação e sensibilização da população para lidar com este risco dos incêndios rurais. Porque o desafio está, efetivamente, nesta última milha. Por muitos avisos à população, mensagens, redes sociais que possamos utilizar, e bem, porque, efetivamente, como podemos ver hoje no briefing, o espectro da população a que chegamos é bastante interessante e importante, mas, de facto, esta última milha não se pode limitar a avisos ou a informações para redes sociais, porque há muita gente que não recorre a esse canal e, portanto, cada vez mais temos que contar com os atores locais, juntas de freguesia, contar com quem está no terreno para poder garantir que todos são, digamos, informados perante uma situação de risco. Neste sentido, estamos a trabalhar porque, tal como os Açores, ou a região autónoma dos Açores, nós não temos legislação de enquadramento para poder enviar SMS ou utilizar o Cell Broadcast para enviar informação para quem não subscreve um serviço de informação e, portanto, neste momento estamos a trabalhar no quadro legal para que depois seja possível, tal como acontece no continente, seja possível informar as pessoas através deste mecanismo, mesmo que a pessoa não tenha subscrito qualquer serviço nesse sentido. A nossa app é uma solução que temos vindo a potenciar, a melhorar, é uma solução que recomendamos a toda a população, até porque está permanentemente atualizada e é por esta via que nós prestamos muita informação em relação aos riscos, em relação àquilo que em cada momento está a acontecer na região autónoma da Madeira. Ainda assim, há que chegar mais perto das pessoas. As escolas têm sido um dos veículos importantes, não só para sensibilizar as crianças e os futuros adultos, mas também para chegar às famílias. E, portanto, há aqui um acréscimo significativo naquilo que são as ações de sensibilização e informação pública, sobretudo no Programa de Educação para o Risco, na estratégia que se implementou no passado ano de suporte básico de vida, em que queremos toda a gente a saber reanimar e, efetivamente, garantir que a nossa população está mais preparada. Porque pode ficar aquela sensação de que, perante uma situação de exceção, eu marco 112 e, a seguir, eu tenho um meio de socorro à minha porta. Isso não vai acontecer. Portanto, ou eu estou preparado para tratar da minha família, para tratar de mim, para tratar do meu vizinho, ou efetivamente será muito difícil que qualquer, e isto não é só na região autónoma da Madeira, em qualquer parte do mundo, que qualquer sistema consiga chegar a tempo a todas as solicitações. No que concerne à resiliência das infraestruturas, dois projetos a destacar. Desde logo, aquilo que é hoje a nova realidade do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, vulgo Ciresp, e que neste momento conta com um upgrade significativo, muito recente, há cerca de um mês, com a integração naquilo que é a nossa realidade, na realidade do continente. Até então estávamos, digamos, vedados a um conjunto de redundâncias que este sistema oferecia e depois de, digamos, muita
pressão, conseguimos já ter acesso a essas redundâncias e hoje temos um sistema mais robusto e mais capaz para situações de exceção. Por outro lado, porque tem que haver redundâncias e a única redundância em matéria de comunicações é a rede satélite, temos um protocolo recentemente assinado, reforçado, com a MEL, que nos garante uma rede de telefones satélite fixo nos pontos nevrálgicos, estratégicos da região, que mesmo que falhe todas as redes comerciais e a rede Ciresp, temos ainda uma alternativa para que possamos garantir comunicações entre todos os pontos-chave do sistema de emergência e proteção civil. Por outro lado, estamos a trabalhar no sentido de pior cenário, e o pior cenário é ter que deslocar pessoas das suas casas, da sua normalidade, para zonas onde possamos dar uma assistência, possamos dar o conforto possível perante uma situação de acidente grave ou catástrofe. E por isso estamos a trabalhar na constituição de zonas de concentração e apoio à população, não só junto dos municípios, mas também no espectro regional e, paralelamente, a criação de um módulo logístico para estas situações, para poder montar uma zona desta natureza em qualquer ponto da região, sem qualquer estrutura física necessária. Por outro lado, sabemos que a preparação da resposta a catástrofes, e neste caso desastres, porque é assim que as Nações Unidas utilizam a palavra, efetivamente estamos perante uma realidade de estarmos num território insular, em que o reforço especializado não está ao virar da esquina, em que vamos precisar, efetivamente, de ter capacidades instaladas no território para fazer face às situações excepcionais. Nesse sentido, com aquilo que é a matriz integrada de resposta dos Corpos-Bombeiros, estamos a capacitar os Corpos-Bombeiros numa área especializada. Destacar aquelas que têm muito a ver com aquilo que hoje falamos aqui. Desde logo aquilo que é a ação desenvolvida ou as capacidades desenvolvidas pela Companhia de Bombeiros Chapadores do Funchal, sobretudo no salvamento e desencarceramento pesado, mas especialmente naquilo que é a busca e socorro e resgate também em estruturas colapsadas e aqui uma capacidade crescente que ainda ontem, regressaram da região autónoma dos Açores um contingente nosso que, efetivamente, em conjunto com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, estão a trabalhar esta capacidade para que tenhamos esta realidade na região autónoma da Madeira. Por outro lado, aquilo que é a intervenção no plano de água e aqui uma aposta nos bombeiros voluntários madeirenses, mas também no SANAS, que efetivamente estão a capacitar-se não só para aquilo que é o salvamento aquático, mas agora, como aconteceu também a semana passada, um processo de formação e de capacitação na área das águas bravas. Esta questão podem questionar, mas onde é que temos águas bravas? Para que é que eu preciso de águas bravas ou uma equipa com esta formação? Efetivamente, nós podemos ter em perímetro urbano, em zona que normalmente não temos águas e bem bravas e, portanto, há que preparar o nosso dispositivo para reagir nesse âmbito. Depois, entre aquilo que é a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e os Bombeiros Municipais de Machico, estamos a implementar uma unidade de intervenção especializada com substâncias perigosas. O impacto desta realidade, apesar de ser um risco tecnológico, o impacto que tem no ambiente requer que tenhamos uma capacidade de controle ambiental também instalada aqui na região autónoma da Madeira. Por outro lado, estamos a trabalhar aquilo que é os escuramentos, com o Corpo de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e com a Câmara de Lobos e, no caso do Porto Santo, há aqui uma realidade diferente. Da mesma forma que nós nos temos que capacitar na região autónoma da Madeira, porque somos um território insular em relação ao continente, no Porto Santo temos que ter a mesma filosofia, a mesma estratégia, claro que não a este nível, mas tem que estar capacitado, pelo menos, para aquilo que é a linha da frente, e isso já se sentiu, por exemplo, nesta situação que ocorreu muito recentemente, estes passados dias, em que houve um fenómeno extremo de vento. Não sei se é um tornado ou não, isso é da responsabilidade do IPMA classificar. No entanto, a realidade foi que as estruturas locais, nomeadamente o Corpo de Bombeiros, o Serviço Municipal de Proteção Civil, os serviços concentrados do Governo Regional, foram capazes de lidar com a situação sem necessidade de qualquer reforço especializado, e isso também vai daquilo que é o processo de capacitação que tem sido feito, sobretudo no Corpo de Bombeiros de Porto Santo. Esta das matérias perigosas é um percurso que nós estamos a percorrer com muita concentração e muito foco.
Isto já vem de 2018, mas efetivamente até então nunca se criou uma capacidade. Efetivamente há muita formação, às pessoas sobretudo, mas sem o processo de capacitação. Em 2025 começámos esse processo de capacitação para que até ao final deste ano possamos já ter, digamos, uma realidade de resposta especializada, tal como acontece noutras regiões. Acabar naquilo que é, de facto, o 10º passo do quadro de Sendai e, no fundo, aquilo que é a nossa estratégia, aquilo que é recuperação acelerada e maior construção, e dizer que os nossos planos de emergência e de proteção civil estão também eles preparados para lidar com esta dinâmica da reabilitação. Da mesma forma que existe coordenação nas várias fases da gestão do ciclo da catástrofe, existe também na recuperação essa mesma coordenação. E isso mostrou-se mais uma vez, por exemplo, eu estou a usar Porto Santo porque foi muito recente, mais uma vez sentiu-se que na recuperação esta coordenação acontece. A Secretaria da Educação, a Secretaria das Infraestruturas, a Câmara Municipal e todos aqueles que têm responsabilidades juntaram-se no sentido de criar, digamos, essa recuperação da normalidade da vida das pessoas o mais rápido possível, e isso faz parte daquilo que são os objetivos também da proteção civil. Não há sustentabilidade sem segurança, não há futuro sem resiliência. E a gestão de riscos não é uma responsabilidade só de alguns, é uma responsabilidade de todos. Obrigado. Muito obrigado. Pois bem, depois desta brilhante intervenção, obviamente saio aqui com sensação de maior segurança da Proteção Civil da Madeira. Mas obviamente que teremos a oportunidade de questionar sobre muito daquilo que se disse neste primeiro momento e obviamente também contando aqui com a senhora Secretária Regional, que obviamente deixa essa nota que o maior desafio a ser irrepreensível a prevenir. Mas para prevenir, porventura, também é importante que tenhamos um bom ordenamento do território, do ambiente, e por isso mesmo convido o Diretor-Geral do Ambiente, Engenheiro Manuel Lara Oliveira, para também nos deixar aqui uma mensagem a esse propósito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou procurar ser bastante rápido, até porque o que interessa é depois o debate e a discussão, mas trago aqui algumas ideias, também trago os livrinhos das estratégias e dos planos de gestão de riscos e todos os outros documentos que a região foi competentemente desenvolvendo. Começar por agradecer a oportunidade, à Sra. Secretária, o convite do Sr. Presidente da Proteção Civil e o meu amigo e jornalista Miguel Guarda. Começar por dizer que me identifico com o conceito para os óculos, para não haver risco de me enganar no que estou a ler. Agradecer a oportunidade, começar por dizer que me identifico completamente com o conceito de cidadão como agente de proteção civil, mas não me atrevo a entrar numa linguagem muito técnica, não só porque não estou habilitado perante tão distinta audiência, e, portanto, vou optar por uma abordagem mais ligeira e dar-vos conta de alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos pela região, e nomeadamente pela Direção Regional do Ambiente. Também aproveitar a presença da Sra. Secretária para dizer que, perante os desafios e abordagens sectoriais, que nós tendemos a olhar cada um para a nossa área mais específica e que nos consome muito tempo e por si só, mas a verdade é que temos que ser cada vez mais capazes de articular e nesse conceito, não diretamente com a proteção civil, mas há um tema que me é muito caro, que é o conceito emergente de saúde única, o One Health, e que põe sectores como a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal de uma forma muito articulada e porque faz todo o sentido cooperar para potenciar os trabalhos de uns e de outros. Os riscos ambientais, pois bem, são muitos e diversificados. O Sr. Presidente já elencou aqui numa lista de riscos físicos, os ruídos, as radiações, as temperaturas, os riscos químicos, nas suas diversas manifestações e nas matrizes, na água, nos solos, os riscos biológicos, desde as espécies invasoras, os vetores, as zoonoses, que todos eles potenciados muito pelas alterações climáticas. O desafio que foi feito, eu tinha começado a preparar uma pequena apresentação com uns slides, uns PowerPoints, mas acabamos por acertar uma pequena conversa
Mas o primeiro slide, quando apoio um desafio começo logo a preparar, o primeiro slide que eu tinha colocado era um slide de uma fotografia aérea de Nápoles, do Vesúvio, de Sorrento, daquela costa amalfitana, uma fotografia belíssima, com o imponente Vesúvio. E porquê que fui buscar a imagem do Vesúvio? Eu, adolescente, 15 anos, 16, fui a Nápoles, e uma imagem, várias coisas, mas uma imagem que reteve muita atenção, que foram duas lambretas que chegaram, primeiro com uma lambreta com duas raparigas, e duas adolescentes, duas miúdas, e pararam no semáforo. Logo atrás veio outra lambreta com dois rapazes. E eles trocaram ali meio dúzia de conversas, um dos rapazes vai para a lambreta da rapariga e outra rapariga vai para a lambreta do rapaz. E dois casalinhos formados ali no instante, e cada um para o seu lado. Claro que aquilo impressionou-me um bocadinho. Eu, na minha adolescência aqui no Funchal, não era bem assim. Os rapazes tinham os NSRs, os Aprilis, lá se safavam, mas ali com as lambretas lá se safaram muito bem. E não foi só o episódio da lambreta. Entrei também numa igreja no centro de Nápoles e os cânticos, assistiam aos cânticos de umas senhoras já com uma certa idade, muito intensos, muito sentidos em italiano. E aqueles episódios marcaram muito. É uma cidade que é tudo muito intenso. E depois, mais tarde, percebi porque os napolitanos têm aquele conceito de carpe diem muito enraizado há séculos. Não é apenas um clichê, é uma filosofia de sobrevivência pela convivência milenar que tem com a ameaça permanente do Monte Vesúvio. Os vulcanistas dizem claramente que está para breve, aliás, já dizem que já está atrasado. Portanto, toda aquela comunidade ele está consciente que há um perigo. Mas, mais do que isso, optam em consciência por viver, construir casa, expor-se ao perigo e assumem o risco real e iminente. E não estamos a falar de meia dúzia de malucos, estamos a falar de 3 milhões de pessoas que aceitam viver ao lado daquele gigante adormecido. E essa proximidade gera um certo desapego fatalista, a prioridade passa a ser o desfrutar o presente com muita intensidade. E eles fazem, têm uma cultura vibrante, ruas movimentadas, e há uma espécie de uma celebração constante da vida. Há, contudo, uma preocupação em reduzir a exposição ao risco, que é isso que estamos aqui também a falar. Há uma zona vermelha identificada de maior risco, há zonas onde é proibido construir. Como seria magnífico construir um complexo habitacional ou um hotel nas bordas da cratera do vulcão, com aquela vista para Capri e toda a costa amalfitana, mas é proibido. Eles têm alguns problemas de ocupação clandestina, é verdade, que há pessoas que tentam regressar às suas casas, apesar de estar na zona identificada como vermelha. Há um plano engendrado pela Proteção Civil para evacuar 3 milhões de pessoas, desde que haja um aviso, um pré-aviso de 72 horas de antecedência, e conseguem fazê-lo. Se for uma explosão violenta e não anunciada, já prevêem que 600 mil pessoas terão dificuldade de sobreviver. E treinam muitas populações, desde que têm idade, a ter esta cultura de prevenção e de risco. Aplicam a melhor tecnologia na motorização, investem imenso, mas, portanto, há toda esta cultura. Quis trazer um pouco esta imagem porque, quando os nossos descobridores chegaram ao Funchal, optaram por ocupar a baía, como na Zona Velha, uma zona mais resguardada, ao lado esquerdo das 3 grandes ribeiras. Não é por acaso que ali se instalaram. Portanto, quem observa o território via claramente que esta bacia, a própria Baixa do Funchal, hoje, a própria Sé do Funchal está alicerçada em cima de escombros. A última manifestação deste fenómeno natural foi o 20 de fevereiro. Mas são ocorrências que ocorrem tempos a tempos pela erosão que é provocada. É um fenómeno natural. Na altura, pensou-se inicialmente em ocupar locais aparentemente mais seguros, como São Martinho, uma zona mais elevada, as linhas de água não são tão marcantes, e fugia um pouco a estes 3 ribeiros com o histórico que todos conhecemos. Seria uma opção mais lógica, mas faria sentido, quer dizer, a começar pelo engarrafamento, que já é o que é. Imaginem que se fôssemos todos em São Martinho, não era viável, não é verdade? E não teríamos esta magnífica baía portuária. Eu orgulho-me de dizer, sobretudo quando vou aos Açores ou a Canárias, que é, de facto, para mim, a cidade mais bela de toda a Macaronésia, para ser humilde. Por outro lado, não existiria também uma Holanda, portanto, estamos a falar de perigos de inundação mais que evidentes, mais que anunciados.
mas são só o segundo maior produtor do mundo de alimentos. Gastam uma fortuna todos os anos, é verdade, na proteção do país contra inundações, mas optaram e fazem. Não é da natureza humana irmos todos voltar a viver para cima das copas das árvores. Há esta resistência, esta procura de... aliás, a vida humana é isso mesmo, é uma luta constante, a começar pelo oxigênio que respiramos, que é tóxico, só que na dose certa é o que permite a vida. Portanto, essa gestão tem que ser feita. Dito isto, qual é a melhor, para mim, na minha perspectiva e de todos, a melhor forma de mitigarmos os riscos naturais é planearmos. E vou falar muito rapidamente dos que estão na minha alçada. Os planos identificam os riscos, já monitorizamos muitos, cada ano para ano há mais riscos e há mais descritores ambientais que nós monitorizamos, e com equipamentos e com permanência. Procuramos reduzir a exposição ao perigo, procuramos saber como atuar em caso de ocorrência, como articulamos as entidades. Na apresentação foi claro como esse trabalho está a ser feito, quem faz o quê. Eu olho para estes planos como uma espécie de pacto de regime que perduram entre ciclos governativos. Portanto, os ciclos governativos permitem que isto se concretize, mas há uma visão um pouco a médio e longo prazo. A adaptação planeada é mais eficaz que a tomada de medidas reativas em situação de emergência. Eu vou dizer uma frase que eu vi aqui nesta mesma sala há 2 anos. Um euro gasto na prevenção é mais eficaz a médio e longo prazo do que um euro gasto na reação. E eu vi de um agente de proteção civil. E que faz todo o sentido. No PRR também devemos obter a mesma lógica. Investir mais na resiliência do território e não tanto na recuperação. Evidentemente que é doloroso, quando temos situações de emergência que temos que atender, não é nesses momentos que vamos decidir onde é que vamos gastar mais o dinheiro, temos que atuar. Mas a médio e longo prazo, o euro na resiliência é mais eficaz. A DRAM, como tem a Direção Nacional do Ambiente, que atualmente tem essa responsabilidade de dirigir, posso-vos dizer que todos os instrumentos de gestão, todos os planos obrigatórios decorrentes das diretivas e do direito da legislação portuguesa estão todos aplicados, estão todos aprovados e alguns estão em revisão, como é o caso da Estratégia e Clima. Desde o PGRI, que é das inundações, do PGRH, que é da gestão da região hidrográfica, os programas de ordem costeira, quer da Madeira, quer do Porto Santo, a estratégia dos resíduos, o plano de ação climática, mas vou só reduzir a estratégia de clima, que foi o maior desafio. A estratégia de clima está em vigor, tem medidas para todos os sectores, porque todas as entidades falaram, todas as entidades conversaram, e depois tentamos articular as várias dimensões: agricultura, floresta, biodiversidade, energia, recursos hídricos, riscos hidromorfológicos, aluviões, mais concretamente, turismo, clima e saúde. Todos os sectores articularam, todos os sectores identificaram medidas importantes para desenvolver e para dar resposta a estas alterações climáticas que, à data, quando foi feita a estratégia de clima, estavam em cima da mesa. Estamos a falar de, nos últimos 50 anos, a temperatura média subiu 1,5 graus. Nos últimos 50 anos, o mar subiu 16 centímetros. Neste século, já 7, 8 centímetros. A precipitação média da Ilha da Madeira reduziu 30% desde 1990. E, portanto, todas estas alterações têm que ser dadas respostas. E, se formos honestos connosco próprios, fez-se trabalho, há trabalho feito. Eu elenquei muito rapidamente alguns: recuperação de redes de levadas e reservatórios de água, aumento de reservas de água em altitude, que é dos trabalhos mais interessantes, e únicos, e aqui na Madeira é uma oportunidade que nós temos, ter bacias em altitude, porque permitem aquele binómio água para os vários usos e na produção de energia. Apoio à implementação de sistemas de regadio mais eficiente, criação da faixa corta-fogo, limpeza de caminhos florestais, melhoria das condições de prevenção e vigilância ao combate aos fogos, reflorestação das serras e ordenamento do pastoreio, construção de açudes de contenção de carga sólida, aqueles garfos em betão que estão ali nas cabeceiras das ribeiras, o radar meteorológico para melhor prevenir, para melhor sabermos e anteciparmos, estabilização de taludes, construção de muros de canalização das ribeiras, sobretudo nos terminais das ribeiras, nas zonas mais urbanas, recarga da praia da areia do Porto Santo, queremos fazer agora mais uma ou duas,
monitorização da praia, propriamente dito, o plano de prevenção contra doenças transmitidas por vetores, a expansão da rede Natura 2000 tem sido um esforço enorme, na Madeira tem feito um grande investimento nessa área, e também na sensibilização para o desenvolvimento sustentável, os ecoescolas, nos Green Keys, nos Bandeira Azul, no Marame, no Planear o Futuro. E também noutros setores mais específicos, que depois poderei falar, havendo a oportunidade, que é a questão da monitorização da qualidade do ar, que temos uma rede na região de excelência e que vamos investir novamente numa nova estação para identificar uma maior previsão, a evolução da qualidade do ar que nós respiramos. E posso dizer que tenho muito orgulho nessa rede, permite-nos antecipar coisas que são vistas por satélite, que são antecipadas por satélite, e depois bate rigorosamente com os resultados que nós analisamos com os equipamentos. Lembro um episódio quando foi o vulcão de Canárias, o Vierra, não é? Quando houve, e telefonavam-me insistentemente, não só da comunicação social, mas tem que estar enxofre aí, tem que estar partido. Não está enxofre aqui, mas estava nas fotografias de satélite, de facto, do Copérnicos, uma pluma por cima da Madeira. Mas estava uma cota muito superior, não chegava e nós tínhamos essa segurança. Não há preciso tomar medidas, porque sabemos com segurança que não estamos a respirar isso. Está a passar alta em cota. E agora? Já temos os cenários futuros, portanto, a região investiu na revisão dos cenários climáticos, eles foram revistos em alta, em todo o mundo, portanto, os cenários são mais gravosos do que a nível global do que se esperava, e adaptamos esses cenários já à região, portanto, há uma escala regional, há uma escala curta, portanto, de 1 km, portanto, nós conseguimos perceber a evolução que é ótima para a agricultura e outros sectores, e para a energia, e com essa projeção que posso rapidamente dizer que é o aumento de temperatura de entre 3 a 5 graus até 2100, a diminuição da precipitação anual em 30% a 50% e a subida do mar que pode chegar a 1 metro, de 75 a 1 metro, até 2100. Aumento evidente, não preciso dizê-lo, da ocorrência de eventos extremos, o período de retorno cada vez mais curto, temos visto, temos identificado, e, portanto, nesta fase, o que é que estamos a fazer? Identificamos áreas críticas, as vulnerabilidades. Há já um grupo de trabalho constituído, com todos os sectores da sociedade, e vamos começar a trabalhar na identificação de medidas e indicadores, porque a atual estratégia clima já está um pouco, não só tem os parâmetros, foi trabalhado para um conjunto de parâmetros, que já não correspondem aos atuais, como grande parte das medidas que foram previstas, então, já estão a ser implementadas, ou já estão implementadas. E, portanto, convém revermos novamente. E, portanto, vamos, além disso, criar um programa de ação, com um cronograma, para nos comprometermos a todos e trabalharmos em parceria. E, portanto, dentro deste chapéu, há, como vos disse, todos os outros sectores, PGRH, as inundações, os POCs, todos esses temas estão articulados. Também nas áreas emergentes temos trabalhado até também com a SUD e a Proteção Civil, a questão das algas, do sargaço, que agora foi uma ameaça, não é um caso muito, felizmente aqui na Madeira não é muito relevante, mas estamos a acompanhar, pode vir um dia a ser. A questão da Eratoma, a nova diretiva, relativamente às radiações, também temos feito um trabalho bastante interessante. Há boa notícia que a região não é uma região problemática neste tipo de ameaça, não é? Das radiações, nem antrópicas, nem naturais. E, portanto, eu diria sem vaidade, com objetividade, que a região hoje está, de facto, está melhor preparada, agir na mitigação e na adaptação, tem sistemas de previsão e monitorização mais modernos, mais amadurecidos. A Proteção Civil capacitou-se e continua a se capacitar com equipamentos de informação e, portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho, conhecemos os desafios, os cenários e o que importa é investir com racionalidade, porque o dinheiro não abunda, precisamos geri-lo com consciência e maturidade e cooperar sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Ara Oliveira, Diretor Regional do Ambiente. Obviamente que a partir de agora e depois destas intervenções
será determinante por parte de quem está desse lado colocarem as questões, até porque vocês são muito mais especialistas do que eu. Mas antes disso, porque forma de aquecimento, eu gostaria só de colocar aqui a questão à senhora secretária, uma vez que, pela explanação do comandante Richard Marques, obviamente que esse investimento que tem sido feito na proteção civil, de há 2 anos para cá quase que se percebeu que duplicou. Portanto, apesar desse desafio lançado pelo engenheiro Ara, o dinheiro não abunda, mas de qualquer forma, bem aplicado, é de facto determinante. Pergunto que, obviamente, que tudo isto capacita a proteção civil para melhor trabalho, mas há sempre uma pedra no sapato. E essa é comum nos jornais nos últimos tempos, na comunicação social. Falta-nos um segundo meio aéreo. É isso que falta? Vamos ter o segundo meio aéreo mesmo? Muito bem. Eu vou pegar primeiro nas suas palavras e a questão do investimento, e a verdade é que, e se nós fizermos a comparação, mesmo em termos de formação, dos anos 2025 e 2024, e mesmo em termos de investimento, houve, como disse bem, uma duplicação quer das ações, quer do investimento. E esse investimento também se faz muitas vezes com recurso a projetos comunitários, e aqui também quero louvar o trabalho que é feito aqui no Serviço Regional de Proteção Civil, que diariamente estão sempre à procura de novas soluções, e é importante isto porque também é como disse o engenheiro Ara, o dinheiro não abunda e os recursos são finitos e são de todos nós e temos que geri-los da melhor forma possível. E por isso daí também temos que encontrar sempre formas de financiamento alternativas. Relativamente ao meio aéreo, nós estamos na região, não sei se isto está a funcionar. Parece-me que sim. Sim. Nós temos na região um meio aéreo que é inteiramente suportado pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira. São 2,8 milhões de euros que anualmente o Governo Regional investe neste meio aéreo. É um meio aéreo que é destinado não só ao combate a incêndios, mas também ao resgate de pessoas. E a verdade, e indo em concreto à sua questão, é verdade que nos falta o segundo meio aéreo. Um segundo meio aéreo que tem estado consequentemente previsto no Orçamento de Estado. Este ano volta a estar previsto no Orçamento de Estado e é uma bandeira que nós nos vamos debater. Posso dizer que nós tínhamos reunião agendada com o Secretário de Estado da Proteção Civil no passado mês de fevereiro. Entretanto, houve um mau tempo, como todos nós sabemos, no continente, e que não foi possível fazer essa reunião em fevereiro. Esta semana, na quarta-feira, vamos reunir, quer com o Secretário de Estado da Proteção Civil, quer com o Sr. Ministro da Administração Interna. Precisamente o tema central da reunião é o segundo meio aéreo. É um segundo meio aéreo que nós não abrimos mão, como eu já disse, e que também o próprio Governo da República assumiu esse compromisso quando inscreveu no Orçamento de Estado, e é isso que nós vamos fazer, continuar a lutar pelo segundo meio aéreo. E este segundo meio era para ter até o início do verão? Essa seria a nossa vontade, e é nesse sentido também que agora é restabelecido, no fundo, o refeito das consequências atmosféricas que se passaram no continente, e também com o novo Ministro da Administração Interna. Pedimos logo uma reunião, e é por isso que vamos agora, no mês de março ainda, para ver se até o verão, ou antes do verão, temos o segundo meio aéreo. Comandante Richard Marques, é de facto uma necessidade para o Serviço Regional da Proteção Civil? É uma necessidade para a região. Os incêndios rurais, já percebemos ali, quando vos mostrei aquilo que é o espectro a panóplia de riscos, os incêndios rurais não estão no topo daquilo que é a maior afetação. Mas o histórico dos incêndios rurais aqui na região autónoma da Madeira é de facto um histórico que deve acompanhar aquilo que é o processo de planeamento. E aquilo que sabemos é que os incêndios se desenvolvem devido à orografia, devido à exposição das vertentes, rapidamente, numa fase muito precoce.
Nós temos, como a Sra. Secretária disse, um meio aéreo que, além de fazer o ataque inicial nos incêndios rurais, também tem outras missões e é preciso não descartarmos aquilo que é o aumento da procura turística e isso também é sinónimo do aumento da procura operacional no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. E, portanto, é um meio aéreo que também tem que dar resposta, sobretudo àquilo que são resgates, porque muita da procura acontece... O atual não dá resposta? É isso que eu estou a dizer. Portanto, aquele dá resposta a estas situações, mas, efetivamente, também já percebemos que o conceito de operação que foi instituído apresenta aqueles primeiros 2 minutos para despacharmos todos os meios. Para estar até aos primeiros 20 minutos no local da ocorrência, para resolver os incêndios até 90 minutos. Isto só se consegue se tivermos, de facto, mais do que um meio. No momento em que o meio que nós temos e que é suportado que o Governo Regional estiver ocupado, temos uma segunda, uma alternativa. Podemos ter 2 situações em simultâneo e, efetivamente, também assim o será. Outra coisa, também é importante que o dispositivo seja versátil. Ou seja, nós temos um meio médio, o que nós estamos a pedir desde o ano passado é que haja um meio ligeiro, ou seja, que, efetivamente, que ganhemos flexibilidade na capacidade de intervenção do dispositivo aéreo. Muito bem. Falou também ali do maior desafio, que é a última milha, e de uma situação que cada vez mais é importante. Não temos na Madeira, o continente tem, os Açores têm, que é o tal aviso. Isso perspectiva-se que na região seja colocado no ativo para breve? Em termos tecnológicos, pode começar, não digo amanhã, porque há aqui um processo de contratação pública, mas pode começar no imediato. O problema é o quadro legal inerente e isso tem que ser trabalhado, porque isto, eu não posso mandar uma mensagem a uma pessoa sem subscrever um serviço só porque sim. Portanto, tem que haver um quadro legal e nós estamos a trabalhar... O continente e Açores têm e a Madeira... Os Açores não têm, estão a trabalhar connosco. Pois. Portanto, nós e os Açores temos... O que é que eu posso dizer sobre isto? Durante muito tempo, o continente mandava as mensagens para as regiões autónomas. Mas isso não pode acontecer. Ou seja, isso não é legal, ou seja, não tem enquadramento legal para o fazer. E, portanto, as regiões autónomas têm que ter legislação específica que permita mandar essas mensagens preventivas. Nós acreditamos que o SMS não é a melhor solução, que o Cell Broadcast é uma solução tecnologicamente mais avançada do que o continente e que ultrapassa as limitações, por exemplo, da mensagem poder ficar retida. Muito bem. Aproveito então para convidar os presentes, são parceiros, instituições parceiras também do Serviço Regional de Proteção Civil, questões para serem colocadas eventualmente por parte das instituições, não havendo. Tem aqui, de facto, peço à colega para trazer aqui o António dos Bombeiros de Santa Cruz. Peço que se identifique, faz Santa favor. Cruz. O António Luz, subchefe principal dos Bombeiros Municipais de Sapadores de Santa Cruz. E eu queria uma palavrinha só daqui ao nosso Presidente, se me permite, a propósito dos túneis. Ou seja, a gente já temos comunicações em alguns túneis e eu gostava da vossa parte, Sr. Presidente, desse uma palavrinha sobre o que é que estamos a fazer, o que pode-se fazer, porque depois pode acontecer situações que aquilo fique muito calor, ficam dentro dos túneis à espera que fique para as causas, eu vou também ficar lá, que tem vindo muitos caos. Eu tenho os meus miúdos nos Salesianos e de manhã, quando vem às 7h30, principalmente estes até Funchal, a gente repara que os túneis estão ali. Ao mesmo tempo, eu gostava de ver o Sr. Presidente dizer qualquer coisa sobre. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Não foi combinado, porque eu ando numa luta sobre a cobertura de rádio dos túneis, mas esta é outra parte que é mais importante, mas deixo-lhe a palavra. Muito bem. Então, 2 coisas. Uma para o cidadão comum, outra para os agentes de proteção civil. De facto, há aqui um investimento que está a acontecer e nós temos vindo a acompanhar com a Direção Regional de Estradas, no sentido de capacitar aquilo que são os túneis de sistemas de comunicações e, portanto, está cá a Direção Regional de Estradas, se quiser acrescentar alguma coisa ou interromper, estás à vontade. Portanto, capacitar os túneis com sistemas de comunicações, não só naquilo que é a rede móvel, nomeadamente o 3G ou 4G, o que seja, portanto, a rede de telecomunicações móvel, mas também, depois, por analogia e por arrasto, aquilo também é o Ciresp e, no fundo, a rede que nós utilizamos em termos de comunicações. E, portanto, este processo, sei que é um processo muito dispendioso,
sei que é um investimento, mas que está a acontecer e depois, naturalmente, o engenheiro, se quiser acrescentar, esteja à vontade. Os agentes de proteção civil têm alternativas. E é isto que é importante trabalharmos. Nós temos de trabalhar com aquilo que temos, portanto, com os desafios que temos. E, de facto, a realidade é que alguns túneis não têm rede sequer para trabalharmos com o telemóvel, quer para trabalharmos com o Ciresp, com a funcionalidade de ligação à rede. Mas o sistema permite fazer, digamos, por outra modalidade, aquilo que é a ligação através de um processo, sobretudo DMO, naquilo que é a ligação àquilo que é, digamos, uma das funcionalidades que o Ciresp nos oferece, e o EGPOL pode acrescentar aquilo que entender por bem, ou seja, uma alternativa na ligação. Na intervenção em túneis, estamos a investir num sistema de comunicações por repetidores, ou seja, se tivermos uma intervenção operacional, teremos equipamento que foi testado agora nesta realidade dos cursos e das jornadas que promovemos, para perceber que tipo de equipamento é que íamos investir, e agora estamos a investir em alguns equipamentos que vêm garantir uma ligação, mesmo que o túnel esteja, ou o acidente esteja muito afastado daquilo que é o acesso à rede. Portanto, digamos que temos alternativas. No entanto, há aqui um trabalho que está a ser feito para a Direção-Geral de Estradas. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não sei se eventualmente posso só trazer o microfone muito rapidamente para que se identifique. Da parte técnica não posso acrescentar muito mais, que não é a minha área, mas sim a Direção-Geral de Estradas está a fazer esse investimento. As próprias operadoras também fazem esse investimento da parte delas para pôr os seus repetidores para cobrir toda a rede de túneis da região. E só para confirmar também aquilo que já foi dito, realmente o investimento tem sido feito para as redes e o chamado cabo radiante para fazer funcionar as outras redes de comunicações e Ciresp dos túneis. Muito obrigado. Não sei se haverá alguma questão para ser colocada de outro âmbito. Não havendo para já, posso lhe perguntar, Sr. Comandante, porque é que o conceito de dispositivo especial de combate a incêndios rurais alterou e, obviamente, o que é que se está a fazer na prevenção? Primeiro, porque é que alterou? Uma das razões é as alterações climáticas. Temos maior frequência dos eventos, os eventos são mais severos, têm mais ou menos o mesmo comportamento, também a paisagem não se alterou e, portanto, temos isso a nosso favor, quer dizer, vai ter mais ou menos o mesmo comportamento que teve até agora, só que vai ser mais rápido e vai ser mais severo. Vai sair mais rapidamente fora daquilo que é a capacidade de controlo, de extinção dos meios que estão direcionados para a supressão. E, portanto, a única coisa que temos a favor é, de facto, chegarmos mais rápido. Apanhamos o incêndio numa circunstância que ainda se consegue debelar. Mas também é preciso todos termos noção de que há incêndios que têm que evoluir, de que têm que ser geridos. Quer pela falta de condições de segurança para colocar meios e recursos em determinado local, quer pela estratégia efetiva de debelar o incêndio. E, portanto, nem sempre o incêndio é para apagar nos primeiros minutos. Agora, uma coisa é certa, os meios são para estar lá nos primeiros 20 minutos para poderem analisar e para se poder iniciar todo um processo de supressão a partir desse ponto. Prevenção, é com a prevenção que se apagam os incêndios, ou pelo menos é a prevenção que garante que os incêndios podem ser mitigados. Este ano há aqui uma aposta muito forte numa relação direta com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, sobretudo em poder identificar aquilo que são as preocupações para quem combate incêndios e, portanto, houve aqui uma ligação entre os operacionais, sobretudo os comandantes dos corpos bombeiros das áreas de atuação, que identificaram antecipadamente quais são os problemas com os quais lidam perante aquilo que é a resposta aos incêndios e, digamos, influenciar aquilo que são a estratégia de prevenção estrutural, e é essa que está a acontecer neste momento e vamos avançar, infelizmente ou felizmente, ainda não conseguimos iniciar o uso do fogo, porque o ano passado formámos já operacionais de queima, formámos já técnicos de fogo de supressão, o que nos permite, neste momento, utilizarmos também na prevenção o uso do fogo. E, portanto, o uso do fogo controlado é uma das ferramentas, uma das técnicas que nós vamos explorar este ano. Ainda não iniciámos, apesar de já ter estado programado 2 vezes, devido às condições meteorológicas que não conseguimos efetivamente pôr a arder com esta meteorologia que está inerente. Sobre a prevenção operacional,
de facto, tem tudo a ver com aquilo que é, digamos, a resposta do dispositivo. Portanto, se eu consigo detectar mais cedo, se eu consigo aperfeiçoar essa detecção, mais rapidamente consigo ter os meios. O ano passado juntámos ao esforço da prevenção operacional, que era maioritariamente desenvolvida pelos bombeiros e pelo Corpo de Polícia Florestal, juntámos outros agentes de proteção civil, sobretudo a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, o Exército, que passaram a ter equipas dedicadas naquele período mais crítico para fazer, digamos, esta vigilância, esta detecção precoce, mas também para desmobilizar comportamentos de risco, porque 90% e muito por cento das situações é pela ação do homem. Muito bem, a verdade é que prevenção é a palavra de ordem e se calhar no cimo da prevenção também está o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, o Observatório Meteorológico, quem desde já saúde o engenheiro Ricardo Tavares, nem sempre compreendido este Observatório Regional. Eu sei que está há pouco tempo na Madeira, mas por vezes aquela questão de que acertou ao lado era vermelho e passou a amarelo, portanto, tudo isto, enfim, começa por aí, mas neste momento o Instituto, o Observatório, está de facto dotado de equipamentos ou é de facto muito mais difícil nos dias de hoje identificar esses riscos? Olá, boa tarde. Não é fácil, de facto não é fácil. Nós aqui no Funchal podíamos ter mais pessoas a trabalhar, dava-nos jeito. Não somos muitos, neste momento com uma pessoa de baixa somos, digamos, 2 pessoas, eu e a Madalena, praticamente na parte de olhar para a previsão e de tentar transmitir à Proteção Civil o risco, ou pelo menos as previsões do estado do tempo. Portanto, somos poucos, mas fazemos em conjunto com o continente. Em termos realmente de meios, o radar meteorológico do Porto Santo é uma ferramenta extraordinária que nos ajuda na detecção e na previsão a curto prazo. Portanto, a previsão, no casting, a previsão a 2, 3, 4 horas pode ser feita com base no radar e, portanto, ajuda-nos muito nessa área. Há necessidade de novos investimentos nessa matéria? Hoje eu aproveito também para dizer que hoje é o Dia Mundial da Meteorologia, o dia 23 de março. Acertamos então. Acertamos mesmo no dia. E hoje a Organização Meteorológica Mundial virou o Dia Mundial da Meteorologia muito para a parte da observação. Perceber o que é que está a ocorrer, ver o que é que está a ocorrer para podermos prever o que é que vai acontecer amanhã. E nessa área o IPMA está também a desenvolver esforços. Vamos instalar uma nova estação de radiosondagem aqui automática aqui no Observatório do Funchal, que nos vai permitir lançar o balão de maneira automática. Servirá para medir, portanto, todos os parâmetros ao longo da atmosfera. Portanto, com o lançamento do balão, vamos vendo o que é que está a ocorrer em altitude. Vamos também instalar novas estações, remodelar as nossas estações que já estão muito antigas e que têm bastantes falhas e que têm uma manutenção difícil e complicada. E, portanto, vamos alterar toda a nossa rede de estações, mantendo nos mesmos sítios, mas modernizando as estações meteorológicas. E, portanto, essa parte vamos tentar fazer ainda ao longo deste ano. Não será fácil, mas é um desafio que nós temos e que vamos tentar cumprir. Muito obrigado. Chamo, em representação do Instituto de Florestas, o mestre David Rodrigues. Boa tarde, muito obrigado por estar connosco. Pergunto, o que é que se está a fazer para mudar comportamentos na preservação da natureza e na mitigação dos riscos, no seu entender? Muito obrigado. Muito boa tarde, obrigado. Assim, o Instituto está a fazer várias ações junto à população para tentar evitar esta situação dos incêndios florestais e também está a lutar muito na prevenção, a criação das faixas corta-fogo aqui nas zonas altas do Funchal, a abertura de várias estradas ou caminhos florestais também para evitar os incêndios e prevenção. A prevenção, que é determinante, lá está sempre
Eu aproveito também porque temos aqui a PSP e a GNR, começo pela GNR, com o responsável que está aqui precisamente, que é precisamente o Major Tiago Felizardo. Eu perguntava-lhe se, neste particular, os agentes de proteção civil estão sensibilizados para a salvaguarda do ambiente. Sim, os agentes da proteção civil estão, porque nós, enquanto forças que estamos, temos uma responsabilidade adicional neste âmbito da prevenção, da cooperação com o Serviço Regional para a proteção da população. Portanto, nesse sentido, os agentes estão capacitados e formados para toda esta temática da proteção. E qual é o papel da GNR? Nós, essencialmente, neste âmbito, trabalhamos, posso dar aqui 4 vertentes. Uma, a sensibilização, que já começamos este ano com o Serviço Regional de Proteção Civil, nas diversas ações que estão marcadas e da qual nós tomamos parte e participamos. Uma segunda vertente, que é a vertente no POCIR, na parte da vigilância, em que nós diariamente empenhamos patrulhas naquilo que é especialmente dedicadas e só dedicadas à vigilância e detecção de incêndios. Uma parte da primeira intervenção, na qual temos um veículo ligeiro de combate a incêndios e sua equipa para atuar, e por fim, junto de alguns serviços municipais, naquilo que é competência de fiscalização não temos, mas fazemos algumas notificações para a limpeza de terrenos, naquilo que é os serviços administrativos dos municípios nos pedem para fazer essas notificações. Portanto, são genericamente estas 4 vertentes que nós trabalhamos. E parece-me a mim que tenho também o Comandante Santos, da PSP, também perceber aqui o papel da PSP nesta questão. Bem, estão a ouvir-me? Sim. Sim. Bem, o papel da PSP, os 2 primeiros pontos que falou aqui o Major Felizardo são comuns, portanto estamos no trabalho na prevenção. Depois nós também temos, na parte inicial, temos a gestão do Número Nacional de Emergência, obviamente também temos esse papel importante em saber, estamos a trabalhar cada vez melhor nisso, penso eu, saber triar bem as situações que são de proteção civil e encaminhá-las com os dados necessários. Também já houve um trabalho do Serviço Regional connosco para melhorar essa comunicação. Enfim, nós também trabalhamos depois nas outras vertentes, tal como a GNR também. Todos nós somos agentes de proteção civil, todos nós numa situação de emergência estamos lá e pomos as mãos na massa, como se costuma dizer. Vamos, obviamente, em situações de emergência, como foram a aluvião e os incêndios rurais, nós tivemos situações de polícias que estiveram em situações que são de proteção civil claras, que estiveram eles a desempenhar a função porque não havia quem lá chegasse. Como diziam há bocado, a proteção civil não pode estar em todo o lado. Portanto, eu queria também deixar aqui outro ponto, ou aliás, reforçar o que já aqui foi falado. Nós falamos em prevenção, nós temos que falar sem qualquer tipo de sobranceria em educação. Todos nós, a sociedade e principalmente os agentes de proteção civil, temos que falar em educar a população para o perigo. É importantíssimo que a população esteja informada de quais são os riscos na sua área de residência, na sua área de trabalho, o que é que deve fazer quando há uma situação de emergência. Tudo isso é que depois permite que o sistema funcione melhor. O sistema funciona melhor quanto mais os agentes de proteção civil estiverem livres para fazer o seu trabalho e não todos os outros trabalhos paralelos. Aproveito também para contar aqui mais ou menos também uma história como aquela de Nápoles. Falou-se aqui na questão do risco e que aquelas pessoas vivem o risco como algo relativo. Eu estou na Madeira há 8 anos, eu vou-me citar a mim próprio. Eu, quando cheguei à Madeira, uma das primeiras coisas que disse foi: aqui na Madeira o risco é relativo, o perigo é relativo. As pessoas encaram o risco como algo que faz parte da sua vida. É bom, como disse também, é bom as pessoas terem,
tornarem a vida um bocado mais leve apesar do risco. Agora, é importante que todos tenham aquela educação que falei para que todos também estejam prontos a reagir. Muito bem, muito obrigado. Aliás, pego nesta dica, Comandante, para questionar-lhe, obviamente, que no âmbito dos planos de emergência está prevista a realização de exercícios focados especificamente para a componente da informação pública. Muito bem. Nós este ano vamos testar o nosso Plano Regional de Emergência de Proteção Civil de uma forma muito ambiciosa. Nós vamos fazer 11 exercícios. Portanto, não há paralelo. Mas vamos fazer 11 exercícios porque queremos tratar cada área de intervenção do plano isoladamente, para que possamos pôr em causa tudo o que planeamos. A única forma de percebermos e validarmos o que escrevemos, uma vez que felizmente não temos a frequência necessária de ocorrências reais, é de facto pôr em causa. E isso faz-se com exercícios. Uma das áreas de intervenção que vamos testar vai ser naturalmente aquilo que é a informação pública. Esta é uma componente muito importante do plano, quer ao nível municipal, quer ao nível regional, e, portanto, teremos essa dinâmica. Dizer também que, do ponto de vista da informação pública, temos vindo a trabalhar na capacitação dos atores do sistema, sobretudo os coordenadores municipais de proteção civil, os comandantes de bombeiros e demais elementos de comando, a nossa própria estrutura regional, e vamos continuar este ano envolvendo também autarcas, portanto, no sentido de lhes dar formação sobre aquilo que é a interação com a comunicação, ou seja, aquilo que são as necessidades de comunicar bem a montante, mas também durante a emergência. Portanto, esta questão da informação pública será, de facto, feito um exercício muito exclusivo e só orientado para aquilo que será este papel importante dos planos. E estes planos de emergência podem ser consultados pelo cidadão comum? O plano tem duas vertentes. Tem uma vertente pública, uma vertente reservada, como é claro, que é o inventário de meios e recursos, os contactos das pessoas, até pela proteção de dados. Ou seja, a vertente pública, que é aquela que interessa para as pessoas, é aquela que caracteriza os riscos, as pessoas podem perceber aqui com o que têm que lidar, mas também que estabelece os mecanismos, essa é pública e, portanto, as pessoas podem consultar. E aqui com uma facilidade, temos duas plataformas totalmente acessíveis e que permite tanto consultar a avaliação de riscos, onde a pessoa pode consultar no sítio onde vive quais são os riscos que tem presente e para o qual se deve preparar, como também pode consultar o plano de emergência e proteção civil que se aplica à sua área territorial. Muito bem. Não havendo mais questões, em suma, Senhora Secretária, podemos dizer que a Madeira está mais e melhor preparada. Sim, a Madeira trabalha todos os dias para ficar mais e melhor preparada, mas eu acho que o que é importante hoje aqui realçar é que nós quando pensamos em proteção civil, pensamos muito nos bombeiros, na Cruz Vermelha e no SANAS. E hoje acho que podemos hoje todos aqui observar que a proteção civil vai muito mais longe. Para começar, porque começa na prevenção e não apenas na intervenção em caso de catástrofe, quer seja combate a incêndios, quer seja no socorro pré-hospitalar. Portanto, vai desde a prevenção até mesmo a ação na prática. E aqui hoje temos vários agentes de proteção civil. No fundo, nós, como eu já disse, vai muito para além dos bombeiros, do SANAS e da Cruz Vermelha. Nós tivemos já, na prevenção dos incêndios rurais, podemos dar o exemplo aqui do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza nas ações de prevenção e também da primeira intervenção. Desde 2025 temos connosco também quer a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública e o Exército. Nós, em 2025, assinámos o primeiro protocolo entre um governo e o Exército, também no âmbito da prevenção dos incêndios rurais. Temos também aqui a presença do IPMA, que passou a fazer parte este ano do... Qual era o órgão? Da Comissão Regional de Proteção Civil, nós estávamos representados, Pronto. agora fazem parte. Agora fazem parte, portanto, tudo isto, a Proteção Civil é um conjunto de atores que, no fundo, representa o sucesso, ou o insucesso, mas queremos sempre que seja o sucesso da ação quando ela é necessária. E é isso que é preciso perceber, e como aqui já alguém disse, acho que foi a PSP, a educação. Nós intervimos muito cedo junto dos alunos, junto das escolas,
temos várias ações de proteção civil, suporte básico de vida. Este ano, em 2025, fomos ainda mais ambiciosos, duplicamos as ações junto à comunidade, com ações nas praias, nos centros comerciais, suporte básico de vida. Este ano estamos a fazer junto à população, nas casas do povo, juntas de freguesia, em conjugação, em articulação com os serviços municipais de proteção civil, ações de prevenção dos fogos rurais junto da população. Também no trabalho que iremos fazer no terreno, abordaremos também as pessoas em zonas mais isoladas para as medidas de prevenção que devem ter em atenção nas suas casas, as limpezas de terreno e todas essas, a prevenção, não fazer queimadas nos períodos em que não se pode. Portanto, tudo isto é um trabalho conjunto, é um trabalho que depois reflete-se na ação no terreno dos agentes de proteção civil, mas começa muito lá atrás e é importante que tenhamos todos essa noção. Nós tentamos dar as ferramentas, mas obviamente depois também isto passa pelo comportamento de todos nós enquanto cidadãos. E é nisso que nós trabalhamos todos os dias para termos melhores e mais meios disponíveis para quando seja necessário. Muito obrigado, Sra. Secretária. De resto, essa é a mensagem que é assente numa palavra, que é a prevenção, e obviamente que a gestão de riscos é efetivamente responsabilidade de todos nós. Muito obrigado à Sra. Secretária, Sr. Comandante, a todos os presentes. Deixo à colega para concluir precisamente este evento, agradecendo a presença de todos aqui neste auditório do Serviço Regional de Proteção Civil. E chegamos assim ao final de mais um Fórum JM, desta vez aqui nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil. Quero agradecer a todos a presença e o bom debate que aqui manifestamos e também agradecer a si que esteve em casa e acompanhou-nos através do canal Na Minha Terra e ainda através das plataformas digitais do JM. Da minha parte é tudo e até uma próxima iniciativa do Fórum JM.